Que bom que você está aqui, você que pôde vir. Creio que Deus tem algo poderoso nas nossas vidas, amém? Bom nós estarmos retomando, irmãos, mesmo que com cautela, com alguns cuidados que nós estamos já tendo aqui na igreja, de distanciamento. Vamos continuar nessa ordem, dessa maneira, e eu creio que nós vamos estar fazendo, cumprindo com uma parte que é uma norma, que é um mandamento humano, que está sendo pedido pela agência de saúde, mas também estamos juntos, que é o mandamento do Senhor, Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E em nome de Jesus, em breve isso vai estar passando e nós vamos voltar a nos abraçar, a estarmos mais próximos ainda, amém? Mas não vamos jamais deixar esfriar no nosso coração o amor de Deus, amém, irmãos? Eu queria ler com os irmãos, pedir que vocês se colocassem de pé nessa hora no teu lugar. Só olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: te amo em Jesus. Amém? Você não pode talvez tocar a mão dele, mas pode tocar o coração dele com um sorriso, amém? Sorria para o teu irmão que está ao teu lado. Que bom nós estarmos aqui, irmãos? Estava com saudade de a gente estar junto aqui, Bruno, toda a equipe. Glória a Deus, Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos de número 35 até 39, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós lermos nessa manhã e trazermos para a nossa vida essa verdade. Toda a palavra de Deus é verdade, você crê? Irmão, você pode falar, tá? Não está proibido falar. Todos creem que a palavra de Deus é verdade, amém? Aí sim, hein? Glória a Deus. Então vamos ler, irmãos. Se vocês puderem colocar para mim no telão, para eu ler junto, pode ser? Já está ou não? Não. Romanos 8, do 35 ao 39. Amém? Diz assim, olha só que tremendo, irmão, essa palavra. Vocês já conhecem, mas vamos relembrar nessa manhã e trazer para o nosso coração a palavra de Deus e crer que tudo que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus, a morte dele na cruz é suficiente, irmão, para qualquer situação. Amém? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou e nos ama, amém? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nos amou, Ele nos ama. E o amor de Deus revelado através de Cristo quando morreu naquela cruz é suficiente, meu irmão. É suficiente para que nada te separe mais de Deus. Amém? Feche os teus olhos então nesta hora e começa a agradecer, começa a dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por poder te buscar nesta manhã de domingo, Senhor. Por poder, Senhor, trazer como primícia ao Senhor nesta manhã a adoração, o louvor. Senhor, esse culto, Deus, para celebrar, Senhor, a alegria que temos no nosso coração, porque sabemos que Cristo nos amou, Ele nos ama e Ele deu por nós a sua vida. E nada, Senhor, nem do futuro, nem do porvir, nada, Senhor, nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus está conosco, Ele está na nossa vida, Ele foi revelado a nós. E nós tomamos posse desse amor nesta manhã. Nós tomamos posse, Senhor, e queremos te amar, queremos te adorar da mesma maneira, Senhor, como aprendemos com Cristo. Queremos te amar, queremos te adorar, queremos salmodiar e cantar a tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém? Todos digam amém. Levanta tuas mãos e aplauda o Senhor no teu lugar bem forte. Oh, aleluia, Ele é digno, Ele é santo,
Ele é poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos declarar então que nada vai nos separar? Amém? Vamos pro pau, vai. Aleluia. Coloca para nós a letra lá, irmão. Nada vai nos separar. Oh, aleluia. Feche os teus olhos e declare em nome de Jesus. Oh, o seu amor é para sempre. Nada vai nos separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Oh, aleluia. Por quê? Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. E eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, aleluia. O amor de Deus não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, vamos declarar, aleluia. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Se difícil é o caminhar, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Não. Declare, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Aleluia. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. E eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Amém? Para ensaio, tá bom. Ah, você já se esquentou? Amém? Agora nós vamos cantar com mais alegria, irmão. Nós acabamos de ler essa letra na palavra de Deus. Que nada nos separará do amor de Deus. E isso é poderoso, irmão. Eu não ouvi o glória a Deus ainda, você está perdendo a oportunidade. Então nós vamos cantar de novo. Nada vai nos separar, mas você vai cantar com fé. Amém? Oh! Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Eu sei que é difícil, né? Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Oh, tu és o mesmo pra sempre, Senhor. Declare. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A alegria chegou. Se o
ao caminhar, bem forte. Isso é um caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor Não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela chegou. Se o ar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, tu fazes tudo, coopera para o meu bem. Ele faz. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Quantos creem? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, aleluia! O amor de Deus não falha e nunca falhará. Oh, teu amor não falha. Ele não falha. O amor de Deus não falha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Um pouquinho de retorno no violão para mim. Glória a Deus. Amém. Levanta tuas mãos lá para cima. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus. Se você crê que o teu socorro vem de Deus, meu irmão, você escolheu a oportunidade certa de estar na presença dele esta manhã. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Mais uma vez, luz do mundo, quero ver a igreja. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Declare com força. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. As mãos levantadas lá em cima, vamos declarar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
vozes, vim para adorar, vim para adorar-te. Sim, Senhor, nós viemos, Senhor, nesse dia para te adorar. Nós viemos, Senhor, nesse dia para dizer que Tu és o nosso Deus e não há outro Deus além de Ti. Oh, aleluia! Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Recebe louvor de cada um nesta hora. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Cante de todo o teu coração a Deus. Tão maravilhoso para mim. Aleluia. Levanta a tua voz para cima, começa a glorificar o nome de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer tomar a tua vida. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Mais uma vez, fogo alto, óleo puro. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, se derrama, Senhor, sobre mim. Então gera, Senhor, a tua santidade. Gera
sobre mim. Sobre mim. Gera. Pega tuas mãos, tua santidade. Aleluia. Gera tua santidade sobre mim, sobre mim. Fogo alto, fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Erga as mãos bem alto e declare: gera, oh, aleluia, gera tua santidade, gera, Senhor, gera tua santidade. Coloca a mão no coração, sobre mim. Põe a mão no teu coração e declare: sobre mim. Oh, aleluia. Começa a louvar a Deus com as tuas próprias palavras. Erga a Ele um louvor de adoração com as tuas próprias palavras agora. Começa a dizer a Ele o quanto Ele é lindo na tua presença. Começa a dizer ao Senhor o quanto Ele é precioso. Não perca a oportunidade, irmão, de fazer um clamor agora na presença de Deus. Erga a tua voz, fecha os teus olhos e comece a orar. Comece a dizer a Deus tudo aquilo que Ele representa na tua vida. Não fique frio na presença dEle, porque o amor dEle é poderoso, o amor dEle alcançou as nossas vidas. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Tu és digno de todo louvor. Que a paz do Senhor seja convosco, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa, a paz que excede todo entendimento. Que a paz do Senhor seja na tua vida. Muito obrigado, louvor, que Deus abençoe e use vocês cada vez mais. Eu vou pedir para você se assentar. Deus está neste lugar, queridos. A presença do Senhor, ela é real neste lugar. Por mais que nós estamos um pouco afastados, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está queimando o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos durante este mês falando a respeito de ID. Todos nós temos um ID, todos nós temos um chamado. E antes de entrar no texto, antes de entrar na palavra, eu queria dizer aqui para você que se você, quem sabe, é aquela pessoa que ainda não se achou, se você, quem sabe, é aquela pessoa que de tantas maneiras
encher o vazio que existe na tua vida. Talvez você não tenha colocado o teu ID em prática. Talvez você não tenha falado do amor de Jesus. Talvez você não tenha sido testemunha como o Senhor Jesus pediu para que fôssemos. E talvez aí está o motivo do vazio. Aí está o motivo que você tenta procurar e buscar em tantas coisas, mas parece que nada muda. Eu quero dizer que não existe prazer maior do que nós sermos obedientes ao nosso chamado. Não existe prazer maior do que nós entendermos que estamos fazendo a coisa certa, que estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Eu falei aqui algumas semanas atrás a respeito do chamado de Isaías. Isaías teve um chamado particular, tete a tete com Deus. E muitas vezes nós achamos que nós não tivemos. Muitas vezes nós ficamos pensando, puxa, mas será que eu tenho mesmo esse chamado? Será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Queridos, no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, o Senhor Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Pastor, mas ele disse isso aos seus discípulos. E se nós somos cristãos, então logo não somos discípulos do Senhor Jesus? Não somos trabalhados todos os dias? Não fomos chamados para sermos discípulos, para sermos parecidos com Ele, se é que se dizemos cristãos? Você tem um chamado, você tem um ID. O Senhor Jesus te chamou para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. O verso 16 diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, o nosso ID não é apenas para transformar a pessoa melhor aqui, não é apenas para que o casamento dele comece a ser um casamento abençoado, para que ele saiba como lidar e cuidar dos seus filhos, da sua casa. Mas é para que ele possa viver a vida eterna. É para que ele possa viver a salvação. Não existe nada mais precioso do que a salvação. Não existe nada mais precioso do que sabermos que nós temos a vida eterna. Vivemos numa época de tanta preocupação, vivemos numa época de tanto pânico, de tanto medo. E me assusta quando eu vejo isso no meio do povo cristão. Porque nós acabamos de ler que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sexta-feira eu fui orar numa chácara e eu pedia para Deus uma palavra. E Deus falou muito forte comigo. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, nós vamos ler. O Senhor Jesus, no livro de Marcos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas no livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, ele também dá um ide aos discípulos, que automaticamente somos nós. Nós sempre gostamos de dizer que o livro de Atos ainda não terminou. O livro de Atos dos Apóstolos ainda está sendo escrito. Amém? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis virtude. Em algumas traduções, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche os teus olhos. Deus, esta é a tua palavra. Senhor, a tua palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Senhor, a tua palavra é poderosa para mudar algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Senhor, a tua palavra é alimento, a tua palavra é quem fortifica-nos e nos ajuda a termos fé. Fala com cada um de nós nesta manhã, Senhor, que a tua palavra venha trazer em nós aquilo que nos falta para sermos melhor, para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Amém. Então, queridos, o tema é Ide do mês, né? Nós estamos no ano do livro de Atos. E eu tenho certeza que você concorda comigo que uma das coisas que foram poderosas na igreja de Atos foi o Ide. Uma das coisas que foram tremendas foi o Ide. E nós vamos falar sobre o Ide. E então eu queria fazer um paralelo entre Marcos 16:15 e Atos 1:8. Os dois são chamados. Os dois se tratam da mesma situação. Em um, o Senhor Jesus diz: ide e pregai o evangelho. E no outro, o Senhor Jesus diz: seja minhas testemunhas. E eu digo para você, existe alguma diferença entre pregar o evangelho e ser testemunha de Jesus? E talvez você pense: pastor, tem, porque para pregar o evangelho eu preciso da Bíblia. Para pregar o evangelho eu preciso dos evangelhos. Para pregar o evangelho eu preciso do conhecimento. Para pregar o evangelho eu preciso, quem sabe, me matricular numa escola de ministério, eu preciso fazer a ermita. E para ser testemunha, será que nós não precisamos de conhecimento? Será que nós não precisamos também buscar em Deus? Ou será que tem tanta diferença? Sedes minhas testemunhas. Pregai o evangelho. Quando Jesus manda nos pregar o evangelho a todos, e depois Jesus diz ser testemunha em Jerusalém, que era a casa deles, era ali os lugares mais próximos, o bairro, a comunidade deles, depois por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que antes de ele dizer para sermos testemunha, ele diz para esperarmos. No caso ele está falando aos discípulos: recebereis poder. Mas recebereis poder, e então sereis minhas testemunhas. Talvez se nós tentarmos pregar o evangelho, ou tentarmos ser testemunhas de Jesus, se nós não prestarmos atenção nesse detalhe, desse poder recebido do Senhor, com certeza o nosso ministério será frustrado. Porque faremos por nós, faremos pelos nossos conhecimentos, faremos pela nossa carne, pela força do nosso braço. E eu queria aqui, eu separei 4 pontos para nós conversarmos e para facilitar a vida dos nossos líderes de células.
4 pontos o qual nós precisamos entender para que possamos pregar o Evangelho ou sermos testemunhas do Senhor Jesus. E o primeiro ponto eu queria justamente falar sobre esse poder. Falar sobre você reconhecer quem é que está à frente daquilo que você faz. Você reconhecer quem que é que está à frente daquilo que está acontecendo na tua vida, na tua célula, no teu ministério, na tua família. E aqui, queridos, eu vou além de chamado. Em tudo nós devemos glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo diz, não importa o que façamos, mas façamos tudo para a glória de Deus. Façamos tudo reconhecendo que Deus é o Senhor das nossas vidas. Se nós formos a vida do rei Davi, queridos, foi o maior rei que Israel já conheceu. Um homem que foi reconhecido de uma maneira que eu creio que qualquer um de nós queríamos ser reconhecidos. Um homem segundo o coração de Deus. E o rei Davi teve uma história que foi a história que marcou a sua vida, o seu ministério, que foi aquele combate com um gigante chamado Golias. E se nós lermos no livro de 1 Samuel, verso 17, capítulo 17, verso 45, pode colocar para nós? Capítulo 17 de 1 Samuel, verso 45. Nós vemos um momento onde Davi está indo contra aquele gigante, e aquele gigante está vindo contra Davi, e Davi olha para ele e fala, Davi, porém, lhe respondeu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Queridos, quando nós vemos isso na vida de Davi, nós vemos que Davi entendia que não era por ele. Davi entendia. E será que nós entendemos nas nossas vidas que se nós queremos pregar o Evangelho, ou se nós queremos de alguma maneira ser testemunhas do Senhor Jesus, é pelo poder dele que opera nas nossas vidas, é pelo Espírito Santo de Deus que age em favor das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer com que o nosso eu morra, para que Cristo viva em nós. Enquanto eu acho que é por mim, enquanto eu acho que é pela autoridade da minha vida, enquanto eu acho que é pela minha sabedoria, enquanto eu acho que é por tudo aquilo que eu sei ou ainda vou conhecer, eu sempre vou enfrentar barreiras, eu sempre vou passar em momentos de dificuldades na minha vida. Agora, quando eu entendo que é dele, por ele e para ele, todas as coisas, é pelo poder que Deus opera em nós. Às vezes muitas pessoas brincam, tiram sarro, quando fala que o cristão geralmente, ele foi um cara totalmente errado, ele veio de um poço, ele veio de um lamaçal. Mas isso é para que sejamos testemunhas. Isso é para que sejamos testemunhas que o Senhor Jesus, Ele tem poder para curar, para restaurar. O Senhor Jesus, Ele tem poder para tirar o pecador do mais profundo. Mas é por Ele, queridos, é para Ele. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos obedientes, não. É porque o poder do Senhor opera em nós.
que o poder do Senhor Jesus opera em nós. O que você tem falado para as tuas lutas? Pode vir que eu sou forte. Pode vir que eu sou forte. Eu já passei tantas lutas nesta vida. Ou você tem falado para essas lutas? Pode vir que o Senhor Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida, é quem luta por mim. É Ele que peleja por mim. É Ele que luta por mim. É Ele que trabalha em favor da minha vida. É o Espírito de Deus que está em mim. Não é esse homem carnal, frágil, sujeito a pecado, sujeito a falhas, sujeito a medo, sujeito a tantas coisas. Mas é o poder do Espírito de Deus que foi nos dado e que habita em nós e que nele nós podemos todas as coisas. Amém? Segundo ponto, testemunho. O que é testemunha? O que é ser testemunha? O que é? Nós podemos ser uma testemunha boa, mas também podemos ter testemunha má. Como você tem sido? Através do nosso testemunho nós ganhamos vidas para Jesus. Mas através do testemunho de muitas pessoas, eles afastam também muitas pessoas de Jesus. Quantos já ouviram, quem sabe, as pessoas: se for para ser cristão desta maneira, eu não quero nunca. Isso são maus testemunhos. E nós temos que cuidar, queridos. Nós temos que prestar atenção nesse tipo de coisa. Qual o testemunho que nós temos dado? Qual a diferença que nós temos feito na vida das pessoas? Através do teu testemunho, a pessoa olha para você e fala: puxa, que pessoa boa, puxa, que pessoa querida, puxa, que pessoa abençoada. Irmãos, não para o nosso ego, não para nos alimentar ou para nos alegrar, mas as pessoas tinham que olhar para nós e dizer: eu vejo Jesus na tua vida. Eu vejo Jesus na tua vida. Quando você age, quando você cuida de alguém que está próximo, quando você conversa, quando você fala: eu vejo Jesus na tua vida. É isso que nós teríamos que ouvir. Muitas vezes nós achamos que temos que ser advogado de Jesus, quando a palavra diz que nós temos que ser testemunhas. Queridos, eu saio até de perto quando eu vejo pessoas discutindo, querendo questionar, querendo debater a palavra de Deus, querendo ficar pegando versículos isolados para tentar formar opiniões. E por causa disso que nós vivemos debaixo de tantas religiosidades, por causa disso que nós vivemos debaixo de tantas doutrinas humanas. Jesus nunca foi chato. Jesus nunca foi chato. As pessoas tinham prazer de estar com Jesus. Aonde ele chegava, juntava multidões de pessoas. Jesus tinha palavras boas. Jesus tinha palavras de vida eterna. Olha o que Pedro falou para ele: o que fazer, Senhor? Para onde ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nós muitas vezes queremos ser testemunha de Jesus. Mas somos aquele camarada chato, quer empurrar Jesus por goela abaixo nas pessoas. Enquanto a palavra de Deus diz: não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, irmão. Não é por força. Não é por força. Não é por força. As pessoas vão ser atraídas pela presença de Deus. As pessoas vão ser atraídas pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Apenas seja testemunha. Apenas faça a tua parte. Pregar o Evangelho é ser testemunha de Jesus. Pregar o Evangelho é a pessoa olhar para você e ver e falar: puxa, essa pessoa, ela se parece tanto com Cristo. Ela se parece tanto com aquilo que ela prega. E não vou dizer que isso é fácil, irmãos. Não vou dizer que isso é fácil. É muito mais difícil nós vivermos do que nós pregarmos. Por isso então que nós precisamos voltar ao primeiro ponto e receber poder para isso. Por isso então nós precisamos voltar lá no primeiro ponto e dizer que tudo é através dele. Porque se você não é uma pessoa que está vivendo debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, alguém vai chegar para você e vai dizer: eu vejo Cristo na tua vida. E você vai dizer: oh glória, au. E você vai receber aquilo. Lembra o que Davi fez lá no combate com Golias? Você tem lança, você tem espada, você é grandão, você é fortão, você é um herói de guerra. Mas aquele que está em mim é muito maior, é muito mais poderoso. Aquele que está em mim. Quando nós reconhecermos isso, queridos, nós vamos conseguir ser boas testemunhas. Boas testemunhas, nós vamos dar um testemunho excepcional. E você não vai precisar ficar questionando, não vai precisar ficar debatendo, não vai precisar ser advogado, não vai precisar ser aquela pessoa que as pessoas nem querem estar perto. Como pode isso, irmãos? Eu não conheço coisa mais maravilhosa do que o Senhor Jesus. E tem pessoas que conseguem fazer com que alguém se afaste. Qual tem sido o nosso testemunho? Fica essa pergunta para você aí. Qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso testemunho? O que as pessoas falam de nós? Ah, pastor, mas o que fala de mim não importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Mas você é testemunha do Senhor Jesus. Então importa sim o que falam de você. Importa sim se você tem atraído pessoas para Jesus ou se você tem afastado pessoas de Jesus. É claro que importa, irmãos. Terceiro ponto. Muito importante. Esse expressa claramente a vida do Senhor Jesus. Esse é um dos frutos do Espírito Santo. Claro, nós não temos horário para entrar aqui em detalhe, mas o Espírito Santo de Deus, ele produz fruto em nós. E um deles é o amor. E Jesus, queridos, era exatamente a expressão de amor. Se você olhar para Jesus, se você parar e pensar para analisar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus era simplesmente amor. Ele conversava com aquele que ninguém conversava. Ele dava atenção para aquele que ninguém dava atenção. Aquela que pela lei dos homens tinha que ser apedrejada, Jesus dava atenção, conversava e ainda falava sobre perdão. E eu pergunto para você: você tem sido uma pessoa amorosa? Você é uma pessoa amorosa? Você expressa amor para as pessoas que se aproximam de você? Talvez está numa época onde nós estamos nesse distanciamento social, mas isso aí vai passar, já está passando, queridos. Mas você tem o costume de abraçar as pessoas, você tem o costume de expressar amor, de expressar cuidado, você pelo menos para ouvir o que a pessoa quer falar. E
E queridos, quando eu falo isso, eu não digo apenas para as pessoas da nossa casa, para os domésticos da fé, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para as pessoas da igreja. Isso é básico. Agora, aquela pessoa que talvez te trata mal, aquela pessoa que talvez de alguma maneira faz algo contra você, você trata ela com amor. Você consegue ser a diferença, você consegue fazer como o Senhor Jesus fazia. Nós precisamos desse fruto do Espírito para fazer isso. Nós precisamos desse fruto do Espírito para fazer isso. Para amar. Independente do que a pessoa vai nos oferecer. Porque, queridos, amar a minha esposa é muito fácil. Amar os meus filhos é muito fácil. Agora, Jesus amava aqueles que os perseguiam. Jesus dava um excelente testemunho de amor, porque Ele amava aquelas pessoas que muitas vezes ninguém amava, ninguém nem se aproximava. Por várias vezes nós vamos ver os homens, os mestres da lei falando: ah, se ele conhecesse essa, nem se aproximava dela. Ou todo mundo, quem sabe, apavorado quando um monte de leprosos se aproxima de Jesus. E essa doença era uma doença a quem tinha que ficar longe, afastado das pessoas. Mas o amor de Jesus, o amor de Jesus, será que você tem demonstrado o amor de Jesus aqui nessa terra? Ou será que você é do tipo, não mexe comigo que o negócio fica ruim? Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim. Se você ainda não tem expressado, eu digo a você, você precisa receber virtude, receber poder do Espírito Santo de Deus. E você precisa exalar, você precisa ser o próprio Jesus aqui na terra. E para isso precisa de amor dentro da tua vida, amor dentro do teu coração, amor para perdoar, amor para passar por seja o que for, amor e ponto. Às vezes as pessoas ficam tentando medir o amor, mas eu não consigo entender. Ah, eu te amo isso, eu te amo aquilo. Irmãos, amor é amor. O amor, segundo a palavra de Deus, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente. Tudo vai passar, mas o amor não, o amor vai permanecer. Será que nós podemos dizer que estamos pregando o Evangelho, que estamos sendo testemunhas de Jesus? Como que eu posso pegar a Bíblia e abrir no versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, se a minha vida não expressa amor, se a minha família não expressa amor, existe uma frase, queridos, que resume o que eu estou falando. E resume também a questão: pregar o Evangelho ou ser testemunha. Porque é a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. E essa frase diz assim: pregue muito. Pregue muito. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Mas pregue todos os dias da tua vida.
Pregue com o teu sorriso. Pregue com o teu amor. Pregue com tua mansidão. Pregue com tua sabedoria, que não é tua, é o Espírito de Deus. Pregue. Se preciso, use palavras. Se preciso, fale. Mas que a tua vida seja um exemplo, uma testemunha de um Cristo que morreu por nós, mas está vivo, à direita de Deus Pai, olhando para mim e para você, e esperando para que se veja em nós. Último ponto, para fecharmos, já estamos encerrando. Quarto e último ponto, oração e jejum. Mas o que oração e jejum tem a ver com ser testemunhas de Jesus? O que oração pode ter a ver, se muitas vezes nem nos vem orar? A própria Bíblia, o livro de Mateus capítulo 6, ensina que nós devemos trancar a porta do nosso quarto e orarmos a sós. O Senhor Jesus, por várias vezes, nós vemos Ele se afastando dos discípulos, até mesmo dos mais chegados, para que pudesse orar e falar com Deus. Queridos, a oração, ela é poderosa. A oração é que age na vida espiritual das pessoas. A oração é que faz aquilo na área da pessoa onde você não pode ver. Você já viu pessoa que as pessoas estão falando, pregando e ele não está ouvindo e ele está ali, mas existe uma mãe, existe uma família por trás orando, existem líderes, existem pessoas orando e de repente do nada aquela pessoa aparece. Ué, mas quem que te chamou? O único que tem poder de convencer o homem dos pecados. É o Espírito Santo de Deus. Mas Ele age através da nossa oração. Tantas coisas que nós tentamos resolver, porque nós não olhamos lá o primeiro ponto que eu falei, que é pela força de Deus, que é pelo poder do Senhor, é pelo Espírito Santo de Deus, porque se nós agíssemos assim, nós não iríamos discutir, nós não iríamos nos expor, mas nós iríamos trancar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho no nosso canto de oração, e nós iríamos clamar, e nós iríamos abrir o nosso coração. E sabe, queridos, existem algumas situações que é só pelo jejum e pela oração. Uma passagem da Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 17, onde o Senhor Jesus está ensinando os discípulos em relação a isso. Mateus, capítulo 17, do 19 ao 21. Preste bem atenção, queridos. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi para os montes, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus está falando que eles não tiveram fé para expulsar um demônio. O Senhor Jesus foi chamado para expulsar o demônio daquele menino, e Jesus falou para eles: faltou fé para vocês. Faltou fé, porque se vocês tiverem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para o monte: sai daqui, o monte vai para lá, e o monte vai. E termina o versículo, não, volta ali mesmo, e termina esse versículo dizendo assim: e nada vos será impossível. Se você tiver fé,
do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas aí, o 21 que ele dá a dica, o que faltou para eles? O 21 que ele dá a dica, o que falta para nós? Aonde que nós falhamos? Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Chamaram Jesus no particular. Eu imagino que foi Pedro, né, irmãos? Pedro queria saber tudo. Eu imagino que foi Pedro. Jesus, o que aconteceu? A gente expulsou vários, mas chegou nesse aí, ele não saiu de maneira nenhuma. Que negócio que é esse? E Jesus fala para ele, faltou fé. Mas no verso 21 ele diz, há castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Há situações nas nossas vidas que só serão resolvidas com jejum e com oração. Quer ser boa testemunha? Quer pregar o evangelho? Comece orando pela vida da pessoa a qual você quer falar do amor de Jesus. Comece orando, comece jejuando, comece pagando preço por essa vida. Quer vencer uma luta na tua vida? Está difícil, irmão, está complicado. Você já pensou até em chamar Jesus e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Eu já venci tantas coisas até aqui, mas aqui eu parei e parece que não vai mais. Comece a orar com força. Com força. Força de oração e jejum. Comece a buscar Deus. E também fazendo isso você é uma testemunha de Jesus. Porque Jesus sempre, queridos, mesmo Ele sendo Deus conosco, Emanuel, mesmo Ele sendo Deus aqui na terra, Ele sempre buscava um tempo a sós com Deus. Ele sempre estava em oração. Amém? Que você coloque em prática esses 4 pontos na tua vida. Que você viva o ID de Jesus. Que você seja uma testemunha lá na tua casa, que vai ganhar a tua casa, vai impactar a tua família, a tua Jerusalém. Que você possa falar para a tua Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas às vezes nós já queremos ir para os confins da terra. Calma, irmão. Ganha a tua casa, ganha a tua família. Pastor, eu quero ir para os confins da terra. Lá para o Tatuquara, brincadeira, irmãos. Primeiro, ganha a tua família. Primeiro, ganha a tua casa. Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. Às vezes a gente quer ir lá porque a gente quer fugir, mas a gente tem que ganhar a nossa Jerusalém. A gente tem que ser testemunha aqui. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar força. Você vai ser um exemplo de Jesus aqui na terra. As pessoas vão olhar para você e dizer, puxa, eu quero ser igual aquele camarada ali. Porque o amor que está na vida dele, ele não precisa nem pregar, ele não precisa nem abrir a boca. Ele prega em suas atitudes. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Você que está em casa. Durante a semana nós vamos estar conversando sobre essa palavra nas células. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar a tua vida, deixa Deus mudar na tua vida aquilo que precisa ser mudado. Queridos, não é eu, não é um líder, não é um homem que vai mudar a vida de uma pessoa, mas é o poder do Espírito Santo de Deus que vai nos transformar. Que possamos carregar isso para onde nós formos. É o poder do Senhor que habita em mim, é Ele que opera, é Ele, tudo é dEle, por Ele, para Ele, aleluia. Eu queria que Deus falou com você neste dia.
Deus falou com você neste momento, neste culto. E você precisa colocar em prática. Você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa mudar como testemunha, você precisa ter mais do amor de Deus, você precisa orar e jejuar, você quer isso para a tua vida? Você crê que essa palavra te dá uma direção de algo diferente daqui para frente? Eu quero que você coloque a mão no teu coração, onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a sermos testemunhas. Aonde nós estivermos, que sejamos testemunhas. Que possamos pregar o Evangelho. E se preciso, usarmos palavras. Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti. E eu coloco a vida de cada um que aqui está neste culto. Senhor, continua ministrando-nos, ó Pai. Continua falando conosco. Continua trabalhando em nós, para que sejamos testemunhas, para que possamos fazer a diferença num mundo tão difícil, num mundo onde nós vemos tantas coisas erradas, no mundo onde nós vemos tantas testemunhas afastando pessoas de Ti, Senhor. Mas Deus, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha nos dar virtude para que possamos ser testemunhas, virtude para que possamos pregar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que possamos entender que não é nada de nós, que não é nada em nós, Senhor, mas é o Senhor que opera o Teu poder sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Fala com cada um de nós, ministra o Teu propósito na nossa vida, não nos deixa de maneira nenhuma, Senhor, agirmos segundo o nosso coração e a nossa vontade, mas que seja o Teu poder agindo na minha vida, no nome de Jesus, que seja o Espírito Santo de Deus agindo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, aí na tua casa também, eu queria nesse momento pedir para que todos fizessem essa oração comigo, todos. Coloque a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor Jesus, eu Te aceito como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais saia de lá. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do poder do Espírito Santo na minha vida, para ser testemunha do Senhor na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, aonde o Senhor me levar. Amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus.